Vamos à mensagem para hoje, nosso bom dia com a palavra, mensagem para fechar bem essa semana. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 3 em diante. Romanos capítulo 5, versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Glória a Deus. Está passando por luta, meu irmão? Por tribulação? Por mais estranho que pareça, até a tribulação traz uma bênção. Até no meio da tribulação nós podemos enxergar a mão poderosa do Senhor nos beneficiando. Nós podemos enxergar o favor de Deus. Nós podemos enxergar um propósito nisso. O problema é que às vezes a gente não enxerga. E ao não enxergar, a gente tem uma grande possibilidade de nos tornarmos um rabugento. Aí é complicado. Confesso aos irmãos que eu tenho uma leve tendência a ser meio rabugento, principalmente no ambiente de trabalho. Eu reconheço isso e peço a Deus que trabalhe isso em mim, que me ajude a consertar isso, a viver de um modo diferente. Mas desde sempre, desde quando eu comecei a trabalhar, eu tive essa tendência meio rabugento de questionar as coisas, de analisar as coisas, de propor até, né, não só perceber e reclamar, talvez, mas propor mudanças, de ser zeloso pelo meu trabalho, e isso muitas vezes fez de mim um cara rabugento. Eu reconheço isso. Principalmente no ambiente de trabalho. Eu acredito até que fora do trabalho, talvez eu não tenha essa tendência a ser rabugento. Mas no trabalho eu tenho, sim, essa tendência a ser rabugento e peço ao Senhor que trabalhe isso, que me ajude a consertar isso. Porque o problema, muitas vezes, não eram as observações que eu fazia. Não eram as coisas que eu reivindicava. Eu estava certo na grande maioria das vezes, eu tenho convicção disso. O problema é a forma como eu fazia, sabe? O problema, muitas vezes, o que acontece com você também, minha irmã, meu irmão, não é você, talvez, reclamar de alguma coisa, observar alguma coisa. O problema está em reclamar, em murmurar. Nós precisamos entender que as nossas lutas e as nossas armas são outras, né? Não são coisas deste mundo. A maioria das coisas que acontecem conosco são resolvidas no campo espiritual. E no campo espiritual se resolve com oração, com a orientação que vem do céu. Amém? Então a gente tem que ficar muito atento, meu irmão, porque todos nós passamos por momentos difíceis, situações difíceis, mas nós não podemos cair na tentação de reclamar, de murmurar, de se tornar um mala, um rabugento. Porque não é assim que se resolve as coisas. A partir do momento que nós enxergarmos que a tribulação produz em nós perseverança, e que essa perseverança vai produzir em nós um caráter aprovado, e isso é maravilhoso, e que esse caráter aprovado também vai nos gerar esperança, nós vamos reagir diferente às coisas que enfrentamos, às circunstâncias que surgem na nossa caminhada, principalmente na nossa caminhada espiritualmente. Entenda que o Senhor talvez está se utilizando da tribulação justamente para moldar você, para trabalhar na sua vida, para prepará-lo para grandes bênçãos, para grandes acontecimentos. E sabe por que você muitas vezes enfrenta a tribulação, enfrenta a dificuldade, a adversidade, enfrenta as críticas e nada acontece e a bênção não vem? Porque a sua murmuração está impedindo as coisas de acontecerem. A sua murmuração, ela está obstruindo o caminho que a bênção faz até se tornar realidade na sua vida. Nossas queixas, elas acabam obstruindo o trabalho de Deus. Por mais que o Senhor queira nos abençoar, nos ajudar, as nossas queixas, essa mania de olhar para o espinho e esquecer que o espinho só existe porque tem uma flor, é que nos impede de enxergar as bênçãos, as maravilhas de Deus, o agir de Deus, as bênçãos disfarçadas de problemas, as oportunidades disfarçadas de portas fechadas. Então não reclama não, dá glória a Deus. Mas é dar glória a Deus mesmo, é de verdade, é levantar um aleluia mesmo. Não é dizer, bem, glória a Deus a si mesmo, né? Fazer o quê, né? Não, glória a Deus. Não deu certo, glória a Deus. Fechou a porta, glória a Deus. Não está acontecendo da forma que eu gostaria,
Glória a Deus. Para de reclamar. Não seja mala, não seja rabugento. Lembre-se que os seus problemas, por maiores que sejam, por mais incríveis que sejam, eles não são surpresa para Deus. Deus sabe tudo, está no controle de tudo. E a gente precisa também confiar de tal forma, ter fé de tal forma, acreditar que o Senhor tem uma solução, uma providência, um escape, uma bênção de sabedoria que é adequada para esse problema que a gente enfrenta. Para essa dificuldade de relacionamento, talvez, ou de encontrar um caminho no trabalho, por exemplo, o Senhor tem uma resposta. E ore, porque a melhor coisa que a gente pode fazer é orar, é apresentar ao Senhor, é declarar a nossa fé ao Senhor e esperar que Ele traga a providência, expressar a nossa confiança no Senhor, expressar a Ele a confiança que nós temos de que Ele nos dará uma resposta. Talvez a resposta seja totalmente diferente do que você pensa. Talvez a resposta é: filho meu, você que está errado. Filho meu, aquieta o teu coração. Filho meu, deixa de ser mala. Entende? Às vezes somos nós que precisamos ser mudados, e não as circunstâncias, não as outras pessoas. Somos nós que precisamos ser mudados. E principalmente, para acabar de vez com todo o intuito do inimigo de te roubar, de te passar a rasteira, louve ao Senhor antes mesmo do Senhor agir, porque isso é fé, isso é expressão de fé. Louve ao Senhor certo de que Ele agirá. Trocar a queixa, a murmuração por essas atitudes possibilitam que Deus trabalhe criativamente na nossa vida, tanto em nós como nas circunstâncias que a gente vive. O melhor de tudo é que, mesmo que as coisas não mudem, porque pode ser que é você quem precisa, o Senhor pode estar usando essas circunstâncias para mudar você. Que bênção! Amém? Ore ao Senhor, apresente ao Senhor as suas lutas, apresente ao Senhor as suas dificuldades. Abra o teu coração para o Senhor e diga: Senhor, tenho enfrentado problemas sérios, terríveis, tenho sido perseguido, seja lá o que for. E espere, confie e louve ao Senhor já, crendo que Ele trará a resposta, a alternativa, a solução, o alívio, o refrigério, a paz para o seu coração. Amém? Reconheça a sua dificuldade, muitas vezes, de enxergar a bênção disfarçada de problemas. E peça ao Senhor para te ajudar a enxergar mais, a ver mais para a glória dEle. Deus te abençoe, meus irmãos. Um abraço, viu? Obrigado.